Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e tenho a honra de saudá-los com mais uma resenha, mais uma aventura concluída, mais uma crítica do mundo dos livros-jogos. E no vídeo de hoje vou falar minha opinião, minhas observações sobre o livro Chasms of Malice, ou como ficou conhecido em Portugal, Abismos do Mal. Mas é claro, você vai se inscrever no canal, você vai curtir, principalmente se tiver gostado do vídeo, mas curte agora, isso me ajuda bastante. Comenta qualquer observação que você tenha deste livro, se inscreve no canal, já disse isso, né? Mas é sempre bom frisar. Compartilhe aí com seus amigos, fãs e grupos, tá certo? Bom, Chasms of Malice, ele foi publicado na Inglaterra em 10 de dezembro de 1987. O ano de 87 também foi bastante frutífero para a Fighting Fantasy, várias publicações da editora Puffin Books, e ele foi publicado originalmente como o número 30 aqui da coleção, certo? Era a 30ª obra da Fighting Fantasy. E Chasms of Malice não chegou a vir para o Brasil, tá? Mas foi editado em Portugal pela editora Verbo, e com o título Abismos do Mal, certo? Quem escreveu este livro, apesar de na capa estar sempre a dupla dinâmica Steve Jackson e Ian Livingstone, o criador da obra é Luke Sharp, certo? Luke Sharp, que é o pseudônimo de Aux Alquibiades. Luke Sharp, ele já havia escrito um livro que foi Starstride, o Viajante das Estrelas, e agora foi convidado para escrever a sua segunda obra. Ele teria então escrito outras 2 obras após esta, né? Então essa aqui seria a sua segunda contribuição. E dessa vez ele sai do âmbito de ficção científica, do sci-fi, e vem para Titã, o universo clássico do mundo das aventuras fantásticas. O ilustrador é o velho Russ Nicholson, ok? Que faz aqui mais uma excelente participação, uma excelente contribuição para a obra, que enriquece bastante o livro. As ilustrações da capa são de Les Edwards, tá? Les Edwards nos traz então, nos brinda com esta capa muito bonita, inclusive, tá? Muito bem desenhada. E há também um mapa na contracapa mostrando o continente de Kul e a localização de Gorak, que é o cenário desta aventura. E esta contracapa, este mapa, foi desenhado por Steve Luxton, ok? Bom, e aí chegamos a Chasms of Malice. Chasms of Malice não é tão conhecido aqui no Brasil, e muito menos entre os fãs das aventuras fantásticas, certo? Mas as pessoas que o jogaram tiveram aí críticas bastante negativas sobre o livro, e vou chegar nelas muito em breve. Primeiramente, o enredo. O enredo desta aventura se passa em Gorak. Gorak, que é um reino que fica a sudoeste do continente de Kul, continente negro. E este reino ele foi fundado por Tancred, o Magnífico, que foi o primeiro e último rei de Gorak. Após sua morte, Gorak passou a ser governada por alguns regentes, né? Que administravam o reino, o país,
mas sem grande moral, sem grandes poderes, porque eles não eram exatamente descendentes do primeiro fundador. Por que o Tancred não manteve a sua linhagem? Por que seus herdeiros foram impedidos de governar? Eu não sei. O livro também não apresenta nenhuma explicação nesse sentido. Fato é que o tempo passou e o seu irmão, Orguz, que era seu principal inimigo, decidiu então invadir Gorak. Só que de uma maneira um tanto inusitada. Ele decidiu atacar o interior, o subterrâneo de Gorak. Por quê? Porque os subterrâneos de Gorak é praticamente um reino, um outro reino. Ali há cidades, há fortalezas, há um povo inteiro que habita naquela região subterrânea, um povo de cegos guerreiros chamados de Godan, certo? Fato é que o Orguz, esse irmão do Tancred, conseguiu roubar um escudo extremamente poderoso que mantinha Gorak a salvo, protegia Gorak. E esse escudo ficava preso em selos no subterrâneo, nessas cavernas subterrâneas chamadas Abismos Sombrios. Assim que o escudo foi roubado, orques, goblins, elfos negros, criaturas maléficas começaram a atacar vilas, povoados e principalmente as cidades subterrâneas logo abaixo de Gorak. É questão de tempo até que os abismos sombrios sejam completamente conquistados por esse senhor da guerra e depois a própria Gorak seja por ele invadida. E mais do que um senhor da guerra, ele é uma ameaça letal, não apenas localmente, mas também a todo o continente de Cthulhu. Por quê? Porque aquele escudo, True Shield, o verdadeiro escudo, ele tem um poder mágico dentro dele que permite a multiplicação. E o Orguz, ele possui 7 guerreiros fanáticos, seus leais tenentes chamados de Kudan. Os caras são, assim, guerreiros altamente habilidosos, fortes e leais ao Orguz. E esses 7 dão a vida para protegê-lo e comandar suas tropas. Acontece que o escudo pode multiplicar os Kudans. E em pouco tempo, esses 7 Kudans poderão se tornar 14, depois 28, depois 100, depois 1000 e 25.000 e assim por diante. Em pouco tempo, o Orguz terá um exército formado apenas pelos seus mais poderosos e leais lacaios. E ele seria imbatível. Fora que seria também infinito, porque ele poderia multiplicar à vontade. Diante desta grande ameaça, o mago da corte, chamado Astragal, decide procurar um herdeiro de Tancred, que é você. Pois, segundo os conhecimentos secretos que esse mago possui, apenas o herdeiro de Tancred pode ferir o Orguz e livrar Gorak do mal. E aí ele te encontra, você herdeiro de Tancred, como um esfolador de coelhos, um assistente de cozinha ali responsável por esfolar coelhos. Né? Acho que isso foi criado apenas para mostrar o quão irrelevante você é até a missão. Né? Aí o Astragal te encontra, explica quem você é e a missão. Aí ele te dá uma espada que ilumina no escuro, brilha no escuro. E também uma gata chamada Tabasha. Essa gata, ela não é apenas um animal, mas uma deusa que poderá te ajudar na aventura. Dito isto, rapidamente ele te dá algumas provisões e te envia para uma caverna que é a entrada dos Abismos Sombrios. E lá está acontecendo uma guerra entre o povo Kodan e os lacaios
de Orguz. Então, no meio da guerra, você tem que entrar nessa cidade labiríntica e derrotar Orguz. Aí, a aventura inteira se passa dentro dessas cavernas, dentro desse labirinto, dentro dessa cidade subterrânea. E aí que você vai ter que atravessar penhascos, pontes, abismos, logicamente. Até mesmo um vulcão você vai ter que encontrar, né? Há também cidades, vilas, povoados inteiros aqui dentro que você pode visitar. E depois de enfrentar inúmeros desafios, encontros mortais, você chega até a fortaleza que Orguz construiu lá dentro dos abismos sombrios, onde agora ele está com o escudo verdadeiro. E aí, numa batalha final emocionante, você enfrenta o Orguz em pessoa, depois de passar dos seus lacaios, para salvar o escudo e a própria Gorak. E não apenas isso, é descoberto que há um traidor dentro do complexo, um traidor vindo da superfície que ajudou o Orguz a romper os selos para roubar o escudo. Bom, então este basicamente é o enredo. Até que é interessante, de fato. Você, pela história, realmente você se sente interessado em começar a jogar. Você se sente chamado, inclinado a iniciar esse jogo. E aí você rola as suas estatísticas. E aqui está a sua folha de aventuras, né? Que não difere muito das usuais. Temos a sua destreza, fornecida na skill, que é a habilidade, a sua estamina, que é a sua saúde, energia, e a luck, que é a sorte, né? E detalhe, você vai precisar muito dos três. Esse livro é muito difícil, então estatísticas baixas nem comece a jogar, certo? Temos os 7 cooldowns que você precisa lutar, enfrentar, isso é explicado no final do jogo, vou falar sobre eles daqui a pouco. Os 7 cooldowns. Sempre que você eliminar um cooldown, você também elimina um dos seus nomes, até combater todos os 7. Aqui nesse quadro temos Tabasha, que é a deusa gata, e ela vai te ajudar 9 vezes durante a aventura. Você não tem poder sobre ela, ela te ajuda quando achar que pode te ajudar, certo? A única coisa que você pode pedir a ela é para restaurar seus índices de habilidade e energia. Minto, habilidade e sorte, energia não. Mas ela pode te ajudar pelo menos 9 vezes, representando as 9 vidas do gato, né? Embora aqui no Brasil a gente costume falar 7 vidas, lá fora normalmente são 9 vidas. Temos as magias, feitiços que você pode aprender durante a aventura. As habilidades também que você pode vir a aprender, como combater no escuro. As provisões, e aqui fuel, né, poderíamos traduzir como combustível, na verdade é lenha e óleo. É para você preparar um alimento, assar e preparar melhor o alimento. E assim, a provisão, ao invés de restaurar 4, vai restaurar 6 pontos de energia, tá? Mas você só começa com 5 provisões. E também temos as cifras, que você vai descobrir como lê-las, tá bom? Beleza. O que eu tenho a falar sobre a Chasms of Mars? Primeiro, esse livro é o primeiro livro de uma trilogia que eu costumo chamar de trilogia de Astragal, porque é o mago que te prepara para a aventura, e ele vai estar presente em outros 2 livros do Luke Sharp a serem publicados, que é o Punhais da Escuridão e também o Fangs of Fury. Esse livro ele é extremamente difícil e também o mais fraco das 3 aventuras que compõem a trilogia do Astragal, né? A primeira e também mais fraca. Mas a fraqueza dele não se dá tanto pelo enredo, mas pela extrema dificuldade que o quase torna impossível. É sim um dos livros mais difíceis e injustos de toda a série. Por que digo isso? Porque a vitória depende unicamente da sorte, né? Você tem inúmeras situações onde apenas o acaso vai decidir se você continua numa aventura. Em certas sessões você vê que uma pedra foi jogada pelos lacaios do Orguz em você, aí você joga um dado.
aquilo ali significa a sua posição. Tipo, tirou 5. Aí você tem que jogar outro dado, onde a pedra vai cair. Se você tirar outro 5, você morre. A pedra cai em cima de você. Exatamente isso. Você não tem controle sobre suas decisões. É puramente sorte. Há também inúmeros caminhos errados, caminhos ou portas que, se você abrir, levam a corredores ou aposentos que simplesmente te matam, né? Seja porque você caiu numa lava vulcânica, seja porque você foi alvejado por flechas. É extremamente injusto. E há também algo aqui chamado One Strike Combat, que é o combate de uma pancada só. Ou o combate de uma só porrada, né? Que é o seguinte, você tá no desfiladeiro numa ponte, aí vem lá um orc, um maluco qualquer pra você enfrentar. E aí um tem que empurrar o outro. Como é que faz isso? Simples. Você joga 2 dados, cruz, sem somar habilidade, sem nada, pra você. E joga 2 dados para a criatura. Se os dados da criatura forem maiores, ela te empurra e acabou a aventura. Você cai do penhasco do desfiladeiro. Simples. É pura sorte. Se você vencer, você que empurra a criatura. Se der empate, tem que jogar de novo. Mas é muito injusto, porque é simplesmente 50% de chance de a aventura acabar numa única referência. Também temos inúmeros testes de sorte. Tudo bem que pelo menos a sua sorte é recompensada. Ele te dá recompensas justas quando você faz ótimos achados, você escapa de um perigo, ele te dá recompensas de sorte. Mas você testa tanto a sorte que inevitavelmente ela vai ficar baixa. Bom? Chances de êxito é de menos de 10%. Sim. Se você tiver com as estatísticas no máximo, talvez você tenha 10% de ganhar o jogo. Mas se elas forem baixas, isso aí cai para menos de 5%, tá certo? Bom, agora tem sim coisas boas. Há pontos bons nesse livro. Por exemplo, as cifras secretas. As cifras secretas eram um antigo código meio que binário que o povo Gadon utiliza nos subterrâneos, e ele serve para abrir portas secretas. Inicialmente ele é um enigma para você, mas dependendo do contexto, você encontra os Gadons, salva-os do perigo, e eles te ajudam, te ensinam essas cifras, e ela te permite abrir passagens secretas, que são atalhos por dentro do labirinto subterrâneo, né? É muito bem escrita essa ideia, muito bem feita. O livro também ele se caracteriza por ser não linear, ele não tem uma única rota correta, então você tem aqui vários caminhos para chegar até o final do jogo, tá certo? Existe também o povo Gadon. Esse povo ele é formado por cegos que habitam o subterrâneo, habitam na escuridão total, mas se dão muito bem com isso, né? Eles conseguem viver, realizar comércio com os habitantes da superfície, construir cidades, né? Bem interessante. Eles sabem também lutar no escuro, então eles são ali a resistência contra as hordas de Orguz. E eles acabam, inclusive, ensinando a você, numa passagem, a se defender no escuro, a lutar no escuro. Isso é muito bom, é uma habilidade que você pode adquirir e que serve de vantagem contra certos inimigos do Orguz. Há também as cavernas de Minossadur, que são minas que existem ali dentro do subterrâneo e que são bem escritas, né? Tem uma cidade inteira ali dentro, né? A batalha sendo uma batalha sendo travada, inclusive, nessa região entre os Gadons e os soldados de orcs do Orguz. Então, as cenas de luta aqui até que são bem descritas, realmente emociona a aventura. Temos também uma cena de perseguição bem legal, quando os orcs, dezenas de orcs, partem para cima de você e você tem que fugir. E aí você tem que correr por pontes, desfiladeiros, escalar, subir escadas, descer escadas, pular rios de lava vulcânica. E é bem tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo. É bem escrito, é bem emocionante. O problema é que, lembra do One Strike Combat? É a passagem que mais tem situações desse tipo nessa perseguição dos orcs. Agora,
ele volta a ter pontos negativos porque as provisões alimentam pouco, né? E tem pouca provisão. Aí você perde muita energia e tem pouca provisão. Tá certo que tá baixa, a gata que te acompanha, ela encontra certas provisões e até te livra de certos perigos. Ela às vezes vem com um peixe na boca e te dá, né? Ela encontra ali um cogumelo no subterrâneo que é comestível, nutritivo, mas enfim, não é o suficiente. Você perde muita energia para as poucas chances de adquirir, restaurar sua energia. Então, mesmo com nível altíssimo, a chance de você chegar no final da aventura semi-morto é altíssima, né? O livro também é muito difícil de mapear, porque não é um labirinto plano, ele tem vários níveis. E muitas vezes você é feito inconsciente, é levado para outro local, é teletransportado. Então ele acaba tornando tedioso e impossível quase de mapear, né? Tornando as coisas muito mais difíceis. Existem pelo menos 50 parágrafos dos 400 que são situações de morte instantânea, tá? Situações de morte instantânea, ele te elimina em poucas linhas. De 400, tendo 50, você tem aí mais ou menos 12%, quase 13% de chance de morrer. Parágrafos que são morte instantânea, né? Então é um livro realmente desafiador, mas não é convidativo. Você morre tanto aqui que acaba tendo que apelar à trapaça. Pode acabar tentando consultar a solução pela internet, ou simplesmente passar dos monstros sem enfrentá-los, ou ver os parágrafos. Você acaba trapaceando, porque ele te convida a isso, ele é muito injusto, né? Também temos aqui um conceito mal explorado, que são dos Kudan, né? Os 7 tenentes do Orguz, que você eventualmente vai encontrar. Esses caras, eles lideram as tropas do Orguz e são muito fortes, que são Geshorak, Gurskut, Friankara, Barkek, Grifkek, Shurka e Karhak. Nossa, que nomes! Bom, o Luke Sharp dava com a mente no auge, né? Fulminante, quando fez esses nomes. Fato é que você precisa encontrar os 7, mas não é obrigatório eliminá-los. Você pode chegar no Orguz sem ter eliminado nenhum. O problema é que quando você chegar no Orguz, você vai ter que enfrentá-lo juntamente com todos os Kudan que sobreviveram. Então é como se você tivesse que enfrentar por exemplo, você matou só 2. Chegou no final, você vai ter que enfrentar 5 Kudans de uma vez só. E aí sim, enfrentar o Orguz, que também é muito forte, né? É um guerreiro lá com uma armadura que sabe bater como ninguém. Quanto ao livro, a escrita do Luke Sharp tem alguns momentos interessantes, mas no geral ele é um mau escritor. Pelo menos nesse livro ele escreveu mal, porque ele não dá quase nenhuma descrição, não dá nenhuma orientação sobre os caminhos corretos a seguir. Então a chance de se perder, de morrer, apenas porque você virou uma esquerda errada ou uma direita errada, são altíssimas. E isso te desanima a continuar jogando, ou até mesmo a tentar uma outra tentativa, né? Agora, o que salva nesse livro? O que salva é a ilustração, né? São as imagens do Russ Nicholson. Russ Nicholson, ele é um clássico ilustrador da série e ele faz imagens aqui que permitem, né, formar a sua imaginação dentro do universo de Titã. As imagens dele praticamente nos mantêm os pés firmados no mundo de Titã, certo? Então, a arte da capa do Les Edwards, mostrando um dos Kudans armado e cavalgando para te desafiar, para te atacar, e as ilustrações do sempre competente Russ Nicholson
acabam salvando esta aventura aí de uma nota baixa, muito baixa, né? Mas, em suma, considerações finais, é o livro mais fraco, na minha opinião, ou um dos mais fracos que foram baseados em Titã. E olha que as aventuras em Titã são muito boas, tá? Mas esse acaba sendo muito abaixo dos outros. Principalmente depois que a gente jogou o Ladrão da Meia-Noite, que é uma aventura muito divertida, muito gostosa de se jogar. Aí vem Castles of Malice, que é extremamente difícil. Eu mesmo penei. Eu acho que eu fiquei umas 4 horas jogando e morri muitas vezes. Mas finalmente consegui vencer, mas assim, não é um livro que eu gostaria de jogar de novo. Ele foi realmente um sofrimento, né? Foi um martírio. Bom, eu não gosto muito de livros cujas chances de viver são baseadas praticamente no acaso, né? É como se fosse um cassino, você só ganha se a sorte te favorecer, né? Então eu prefiro jogos mais parecidos com xadrez, que é a sua competência, a sua habilidade que define o resultado, né? Então, Castles of Malice ganharia uma nota 4 para mim, né? Então eu dou 4 para Castles of Malice. Meus caros, espero que tenham gostado da apresentação. Fico por aqui e tenham todos uma excelente semana. Até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau.